Alô, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada. Então, estamos aqui mais uma vez para darmos início à nossa aula de revisão. Então, vamos rever o conteúdo do mês de julho. Teve o intervalo do recesso de julho e agosto. Essa revisão tem o objetivo de aproximar vocês do conteúdo que vai ser cobrado na nossa avaliação dia 29 agora desse mês, das 10 horas da manhã às 11h30. Então, nossa avaliação começa às 10 horas e vai até a 11h30. No tocante, no que diz respeito à história, serão 5 questões objetivas e autocorrigidas. Então, quando você assinalar a alternativa, imediatamente ela já vai dizer se você acertou ou se você errou. A nota que você obter com a soma de todas as disciplinas das ciências ciências humanas, vai corresponder à nota do mês de agosto de vocês, já o segundo semestre, mês de agosto. Então, todo mundo entendeu? Avaliação, dia 29, das 10 da manhã às 11h30, online, questões autocorretivas, ou seja, elas se corrigem automaticamente quando você faz a marcação da sua resposta. Corresponde à nota de agosto. O que vai cair então em história? Qual o assunto que vai ser cobrado na avaliação? O assunto que foi debatido, que foi estudado por nós no mês de julho e agosto. Capítulo 8, Roma Antiga, página 141. E capítulo 9, a crise de Roma e o Império Bizantino, página 164. Compreendido? Sobre o conteúdo da avaliação. Então, vocês precisam observar, desde a origem de Roma, que existe uma lenda e um fato. A lenda é que os irmãos Rômulo e Remo foram abandonados na margem do rio Tibre, foram criados por uma loba. Daí eles cresceram, Rômulo matou Remo e se torna o primeiro rei de Roma. Certo? Dessa história, pouco se tem elementos que comprovam, mas do fato em si, por tradição, costuma-se dizer que Roma teve 7 reis, 4 de origem latina e 3 de origem etrusca. Então, até por isso, divide-se a história de Roma em período da monarquia, período da república e o último período, que é o período do império. Tudo isso você encontra facilmente na página 142. Então, vamos agora observar a presença etrusca na sociedade romana. Etruscos são um povo, vamos colocar, que veio de outra parte da Península Itálica, que é formato de uma bota, e eles começaram a fazer parte da sociedade romana. Primeiro, realizando comércio, depois pelo matrimônio, pelo casamento. E aos poucos eles foram tomando o poder e se tornaram então reis. Eles foram muito importantes para o desenvolvimento da Roma, porque eles trouxeram muitas inovações, como drenaram pântanos para a construção de moradias, para ampliar a área para
ser utilizada na agricultura. Eles criaram muralhas. Dentre as muralhas, damos destaques para a muralha serviana. Na arquitetura, eles construíram um novo modelo de fazer o teto, que é um modelo na forma de abóbada, que é aquele modelo arredondado, diferente do modelo da Grécia, que era um modelo por colunas e vigas. E na parte fantasiosa, mitológica, eles previam o futuro através através da interpretação do voo dos pássaros. Então, esse foi o grande legado dos patrícios para a cidade de Roma. Dentro desse contexto da cidade de Roma, a gente vai estudar agora um ponto importante para a nossa prova, que vai ser a vida política e social de Roma no tempo dos reis. Então, a sociedade de Roma ela era estratificada, era dividida por camadas, você já sabe, já explicamos isso para vocês. E ela era estamental, ou seja, se você nascia em uma classe social, você não podia ascender nem descer. Nasceu lá, você morria lá. E como era composta a sociedade romana? Ela era composta pelos patrícios, ou seja, os pais, os bem-nascidos, eram aqueles mais ricos. Depois tinha os plebeus. Plebeus quer dizer povo, que eram os pequenos agricultores, artesãos, comerciantes. Não tinham direitos políticos, eles ficavam à margem das ordens e dos mandos e desmandos dos patrícios. Então era massa de manobra, o povo era manobrado pelos patrícios. Apesar dos plebeus terem dinheiro, e era eles que movimentavam a economia, eles não tinham direitos políticos, não podiam fazer parte do governo. Depois tinham os clientes, que eram aqueles que faziam favores para os patrícios, e era uma troca. Então, em troca da alimentação, em troca da segurança, da defesa, os clientes faziam favores para os patrícios. E quanto mais clientes os patrícios tinham, mais poder e prestígio ele demonstrava dentro da sociedade romana. E por último, os escravizados, que era a classe mais numerosa. Quem eram os escravizados? Aqueles prisioneiros de guerra, aqueles plebeus, aqueles clientes que não podiam pagar suas dívidas, então eles se tornavam escravos. Então assim era composta a sociedade romana no tempo da realeza. Depois houve um aperfeiçoamento, algumas mudanças que a gente vai ver a posteriori, certo? E o governo como era? Era, como nós dissemos, era uma monarquia. Se tem uma monarquia, é um rei. E em latim, rei quer dizer rex. Então, rex, rei, e a estrutura administrativa contava com o Senado, que eram aquelas pessoas mais velhas, também que vinham dos patrícios, e as assembleias, que faziam parte do organismo administrativo do governo da monarquia romana. Só um minuto. Então era assim a administração política de Roma: rei, senado e assembleia. Isso foi até o ano de 509, quando o último rei de Roma, Tarquínio o Soberbo, foi tirado do poder pelos patrícios. Certo? Agora, querem acompanhar o que foi dito? Querem dar mais uma verificada? Observem na página 143. Depois, então, que o último rei, Tarquínio o Soberbo, de origem etrusca, o sétimo rei, foi destituído, vai ser instituída então a República Romana, Res Publique, coisa pública, que tinha como tinha o poder nas mãos dos patrícios. Então os patrícios agora conseguiram ter o poder nas mãos. Eles não disputavam mais os poderes com o rei, com os etruscos. A grande inovação dos patrícios dentro da
a administração política de Roma durante a República foi a criação de vários cargos chamados de magistrados, que eles eram exercidos por patrícios e serviam para a administração de Roma. Dentre esses vários cargos, a gente vai ter os mais importantes, que são os cônsules, que eram 2, que eles eram eleitos para um mandato de 1 ano. Um comandava o exército e o outro comandava e administrava a cidade, e ele era o líder do Senado, era o presidente do Senado. Depois a gente vai ter os pretores. Então tudo isso nós já estudamos, já sabem. Então a grande mudança de monarquia para república é essa. O poder passa para a mão dos patrícios, eles criam vários cargos administrativos para administrar esse momento da política romana. Isso vai causar uma série de conflitos, disputas entre os patrícios e os plebeus. Por quê? Porque os plebeus vão perceber que eles são usados, manipulados e explorados pelos patrícios. Então eles vão querer maior participação. E eles já estão ficando ricos, e quanto mais dinheiro eles têm, eles precisam agora do poder político. Então eles vão levar várias revoltas, vão fazer motins, greves, para poder igualar os direitos políticos. Dentre essas disputas que levam mais ou menos 200 anos, houveram várias mudanças. Eles conseguiram várias conquistas. Dentre essas várias conquistas, que foi o tribuno da plebe, ou seja, um plebeu vai fazer parte da Assembleia. A lei das 12 tábuas, a lei das 12 tábuas, que foram as primeiras leis escritas de Roma. Qual a importância das primeiras leis escritas de Roma? Das leis das 12 tábuas. A importância é porque antes as leis eram consensuais, as leis eram orais. Então o patrício dizia, a lei é assim, e ela era interpretada de acordo com o interesse do patrício. Com a lei escrita, não se consegue mais interpretar com o interesse do patrício. Está escrito, o preto no branco, tem que ser o preto no branco. Não se esqueça, o preto no branco. Viu? Deixa eu tomar uma água. Já são 20 minutos de aula. Passa rápido, hein? Água gelada. Dentre essas conquistas, eu vou dar destaque para vocês, que é a lei que permitia o casamento entre um patrício e um plebeu, porque até o casamento era proibido, porque o plebeu não podia ascender socialmente. Então, no ano de 445 a.C., foi criada a lei da Canuleia, que era a que permitia o casamento. Com essa lei, vai surgir uma nova classe social em Roma, que vão ser chamados os nobiliatas. Quem eram os nobiliatas? Eram justamente os filhos dos patrícios com os plebeus. Por quê? Porque eles não tinham origem nobre, mas tinham grana, tinham money, capim, arame, bufunfa, que falta, né, para todo mundo. Falta primeiro, até para mim, tá? Falta bastante. E assim, Roma começa um período de paz e um período de expansão. E essa expansão, em busca de novas terras, novas riquezas, vai levar a muitas guerras, a muitos conflitos, porque eles vão em busca de colônias. E dentre essas guerras, a gente dá destaque à guerra que acontece entre Roma e Cartago. Roma e Cartago. Essas guerras têm um nome em particular, que são as guerras púnicas, que acontecem entre os anos de 264
e 146 antes de Cristo. Professor, como é que você sabe dessas coisas tudo? Na minha cabeça aqui, ó, só não tem muito cabelo, mas tem umas ideias boas, viu? Como diz até o ditado, quando me perguntam, professor, você é careca? Eu digo, rapaz, se cabelo fosse importante, ele ficava do lado de dentro da cabeça. Então eu prefiro não ter cabelo e ter ideias do que ter cabelo e ser jumento. Certo. Voltando. Então essas guerras púnicas que acontecem na disputa de Roma contra Cartago entre os anos de 264 e 146 em busca de colônias, que quando Roma conquista, ele chama de província. Mas por que o nome de guerras púnicas? Porque Cartago era uma região que era dos fenícios. E fenícios era chamado pelos romanos de poênix. Então, fenícios, poênix, púnicas, guerras púnicas. Com essas guerras, com essa expansão, houveram muitas mudanças dentro da sociedade romana. Dentre essas mudanças, a gente vai dar destaque para o enriquecimento do Estado. Por quê? Porque como a guerra e eles vão conquistar vários territórios, nesses territórios vão ter as terras, eles vão ter riquezas, ouro, prata, escravos, a ascensão dos cavaleiros. Quem eram os cavaleiros? Eram os patrícios que faziam parte do exército, o aumento considerável do escravismo, ou seja, aqueles que eram derrotados, que não eram mortos, eles eram trazidos para Roma para se tornarem escravos. A concentração de terras nas mãos dos patrícios, ou seja, aquelas terras mais agricultáveis, de melhor qualidade, ficavam sempre nas mãos dos mais ricos. E Roma se torna uma cidade cosmopolita. O que é uma cidade cosmopolita? Ela começa a trazer gente de todos os lugares, de todas as regiões. Tinha até um ditado antigo que dizia: quem tem boca vai a Roma. Então todo mundo queria ir para Roma. Roma era o centro onde tudo acontecia. Ok? Dentre esse aumento do escravismo, os escravos sendo trazidos para Roma para trabalharem na produção de azeite, de vinho, vai haver muitas revoltas. E essas revoltas elas vão ser sempre sufocadas pelo capataz. Quem era o capataz? O capataz era aquele escravo de confiança do dono da fazenda, que ele tinha alguns privilégios a mais, mas ele era encarregado de cuidar dos escravos. Então, dentre essas revoltas e dessas que foram abafadas, sufocadas, extintas, tem uma que tem muito destaque na história mundial, que foi a revolta de Espartacus. Revolta de Espartacus. Tem até filme de Espartacus, você pode acompanhar. Eu coloquei no link lá, vocês podem acompanhar, certo? E a questão agrária. Então, com essa concentração de terra nas mãos da classe dos patrícios, dos ricos, muitos camponeses, muitos plebeus, eles não têm onde trabalhar, não tem como fazer. Então é necessário que haja a reforma agrária. E muitos desses plebeus, quando se dirigem às guerras, quando vão lutar nas guerras, eles deixam de trabalhar nas suas terras. Quando voltam, as suas terras estão ali abandonadas, então eles não têm como produzir, pedem empréstimos aos patrícios e vão à guerra. Quando voltam, eles não têm como pagar esses empréstimos e acabam dando a terra como pagamento. Então perdem a terra. Então vai haver a grande concentração da terra, o que nós chamamos de latifúndio. E para contornar essa situação, 2 tribunos da plebe, chamados os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, vão propor a reforma agrária, reforma agrária. Quais eram as ideias? Primeiro, de Tibério, era limitar o tamanho das terras públicas e dividir entre os cidadãos mais pobres, entre os plebeus, era não evitar a concentração dessas terras,
O fio caiu aqui. Toma. E isso levou a uma série de desentendimentos e uma série de picuinhas dentro do Senado, levando ao assassinato de Tibério. Depois, no seu lugar, vai ser eleito seu irmão, Caio Graco. E ele vai propor mais umas inovações para Roma, para solucionar essa questão da concentração de terra nas mãos dos patrícios, que era distribuir trigo e cobrar mais barato, dar cidadania àqueles povos que vinham de outras regiões que estavam morando em Roma e pagar aos membros do exército o seu material usado durante a guerra, certo? Isso levou também a desentendimentos, a picuinha, e Caio Graco, antes que ele fosse assassinado, ele pediu a um escravo que matasse, que o matasse, também para acabar esse desentendimento, mas trouxe alguns benefícios para os plebeus, certo? E agora vamos começar a terminar a fase da República e dar início à fase do Império. Nessa fase do Império, ela começa com a ascensão dos militares. Então, aqueles generais que eram os líderes do exército, das legiões romanas, eles começam a ter muito prestígio, com destaque para Mário. Quem é Mário? Aquele Mário. Então, Mário vai ser um cônsul que vai criar um pagamento aos soldados. Então isso faz com que crie os chamados exércitos profissionais. Então você agora pode viver de guerras. Você não precisa abandonar a sua terra e quando você voltar, você vai voltar liso e quebrado e perder a terra. Não, você vai virar um soldado e quando você vira um soldado, você vai receber um salário para isso. Então Mário vai ganhar muita notoriedade. Quando ele fez isso? No ano de 107 a.C. Então quem é Mário? Quem é Mário? É aquele que criou o salário para os soldados. Então aí a gente percebe que os militares vão começar a ter mais importância do que o próprio governo. Então o soldado ele vai ter mais obediência ao seu general